Beleza, pessoal, vamos aqui dar sequência nos nossos trabalhos nesse sábado, trazendo a edição de hoje do Switch TV Show, né? Estamos aqui para a edição de número 190 desse programa maravilhoso, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Estamos aqui nesse sábado, dia 10 de maio, às vésperas do Domingo das Mães, data muito importante. Inclusive, já vou deixar avisado que amanhã não teremos edição do Switch TV Show, tá? Não teremos. Amanhã vou levar a mamãe pra almoçar fora, dar uma moral pra véia. E aí não vai ter Switch TV Show amanhã, fechou? Mas teremos os outros conteúdos saindo normalmente, né? O pós-jogo da rodada, enfim. De resto, vai ter tudo, só não vai ter o Switch TV Show, tá? Então amanhã, domingão, não teremos edição. Porém, hoje teremos, né? Vamos aqui trabalhar, né? Bastante coisa pra gente falar. Tivemos dois jogos acontecendo ontem. Tivemos Cavs e Pacers, o jogo 3. E também tivemos o jogo 3 entre Thunder e Denver. Inclusive, brincadeira, né? O Tandão, né? Estragou completamente a minha noite de sexta-feira, que tava sendo muito boa. Tava sendo muito boa, né? Tava comendo uma pizza, tava tomando um vinhozinho. E aí, o Tandão fez questão de destruir a minha noite, né? Destruiu. Bizarro o que aconteceu. Enfim, prometo não me exaltar, tá? Já me exaltei muito no pós-jogo. Hoje eu vou analisar o jogo de forma um pouquinho mais fria. Mas ontem, cara, acabou, velho. Minha noite foi totalmente destruída por conta desse time desgraçado. Desgraçado. Tá que pariu. Ó, Nossa, inclusive, obrigado a todo mundo aí que assistiu o pós-jogo de ontem. Audiência, porra, colossal, né? Impressionante como que a audiência triplica quando né, o Thunder perde. Surreal, né? Quando ganha, aparece lá, né? 6 gatos pingados pra ver o vídeo. Agora, quando perde, nossa senhora, o bagulho vira uma loucura. Mas eu agradeço, tá? Agradeço a todos aí pela audiência, obrigado aí. E, enfim, é foda. Realmente a internet, ela tem um fetiche pela desgraça alheia. Não tem como. A desgraça alheia, ela vende demais. Enfim, vamos falar sobre os dois jogos de ontem. Vou falar sobre os dois jogos de hoje também, né? Teremos aí Celtics encarando o New York Knicks e teremos também o Golden State jogando contra Minnesota. Dois jogos importantíssimos, né? Minnesota conseguiu empatar a série no último jogo e o Celtics tomou o 0-2. Então, dois jogos importantíssimos. Celtics, na minha opinião, se perder hoje, vai se complicar totalmente. Já tá muito complicado já. Se perde hoje, se toma o 0-3, aí o bagulho vai ficar bem difícil. Então é um jogo de vida ou morte pro Celtics, assim como era um jogo de vida ou morte pro Cavs ontem, né? E o Cavs conseguiu sobreviver. Vamos ver se o Celtics faz a mesma coisa. E vamos ver se o Warriors consegue fazer mais do que fez no último jogo, né? No último jogo o Warriors não foi bem. Tomou um mini atropelo. Não foi um puta atropelo, mas foi um mini atropelo. Minnesota foi bem superior. Se aproveitou bem da ausência do Curry. Também importante levar em consideração que foi um jogo onde claramente o Steve Kerr estava querendo fazer testes, né? Deu pra ver nitidamente pela estratégia, pela postura do Warriors em quadra, que não era um jogo que o Warriors estava olhando como, pô, a gente tem que ganhar. Não era, né? Não tirando o mérito do Minnesota, mas quem viu o jogo sabe. Tipo assim, quando você coloca o Pat Spencer e o Kevin Knox em quadra, você não tá jogando a vida, né? Vamos ser sinceros. Mas enfim, vamos ver se hoje o Warriors faz mais. Vamos ver se o Steve Kerr consegue... Vamos ver se ele conseguiu achar uma rotação, né? Vamos ver se ele conseguiu encontrar, né, a lineup perfeita. Porque ele fez teste pra caramba, né? E algumas coisas deram muito certo. O Kuminga deu certo, o Jackson Davis deu certo. Então, vamos ver qual lineup, quais rotações que o Steve Kerr vai utilizar hoje. Hoje precisa ganhar. Chase Center,
Tem que ganhar. Senão o Minnesota recupera o mando que perdeu, né? Então, hoje é um jogo que o Warriors tem que entrar com a famosa faca nos dentes, né? Então vou falar um pouquinho mais sobre esses dois jogos também. E é isso, né? Resenhar também e tal, trocar uma ideinha e vambora. Bora aqui pra esse programa de sábado. Toca a vinheta e vamos começar. Vamos começar a resenha. Ai, ai. Simbora. Começar aqui, né, pessoal, falando sobre os dois jogos de ontem. Começar com Cavs e Indiana, né, que foi o jogo que abriu a sexta-feira. É um jogo crucial para Cleveland, que tomou o 0-2 em casa, né? Então, uma derrota ontem seria mais de meio caminho andado para eliminação e para classificação de Indiana. Então era um jogo que o Cavs precisava dar vida e precisava de melhorias, né? E aconteceu. Né? Com o retorno de Mobley e Garland, o Cavs melhorou muito em relação aos últimos dois jogos, principalmente na parte defensiva. A defesa do Cavs não foi tão boa nos dois jogos, né, nos dois primeiros jogos. No jogo 2 foi bem abaixo. E ontem foi bem melhor. Né? O Mobley voltou super bem. Nem parece que ele estava lesionado. Voltou super dentro do ritmo. Né? Voltou bem pra caramba. O Garland não voltou tão bem, né? O Garland sentiu mais a falta de ritmo, até porque ele ficou fora mais tempo. Então a volta do Garland não foi tão impactante assim, mas a do Mobley foi bem impactante. Né, o Hunter também voltou, mas não voltou bem. O Hunter não teve tanta participação na vitória de ontem. Agora o Mobley teve muita participação. Defensivamente ele foi muito bem. Ele e o Allen. Tem como, né, velho? Esses dois juntos é uma das melhores duplas de garrafão da liga, mano. Indiscutivelmente uma das melhores, especialmente na parte defensiva. Talvez o melhor garrafão defensivo da NBA. Acho que não é loucura falar isso. Pensando aqui, ó, qual outro garrafão defensivo bate de frente com o do Cavs? Não tem, né? Defensivo não tem. Não tem. É o melhor, cara. É o melhor garrafão defensivo da liga. E ontem os dois foram impecáveis, né? Os dois combinaram para 5 tocos e 3 roubos de bola. 3 só do Mobley. E ofensivamente eles ainda ajudaram, né, mano? O Allen veio para 19 pontos, o Mobley para 18. Os dois combinaram para 25 rebotes e 9 ofensivos. Né? Os dois sozinhos pegaram mais que o dobro de rebotes que o time inteiro do Pacers. Na real, o Mobley sozinho pegou mais rebote ofensivo que o time inteiro do Pacers, tá? O time inteiro do Pacers pegou 4 e ele pegou 5. Então, foi um retorno muito importante. E no ataque, o homem apareceu de novo. Né? Donovan Mitchell de novo chamou a responsa, de novo chamou o jogo. Fez o mesmo que fez no jogo 2, né? Com a diferença de que ontem ele foi premiado com a vitória. 43 pontos, 14 de 29 no field goal, 5 bolas de 3 convertidas, só 2 turnovers cometidos no jogo, com 5 assistências. Cara, foi uma atuação monumental do Donovan Mitchell. No clutch time ele foi impecável. No momento onde o Pacers estava crescendo no jogo, estava ali reagindo, foi ele que apareceu com cestas importantes, com uma end-one maravilhosa ali nos últimos 5 minutos. Inclusive foi o que matou o jogo, né? Depois da end-one, o Pacers tirou os titulares e meio que ergueu bandeira branca, desistiu do jogo. Então o Mitchell de novo foi o cara. Teve ajuda, sim. Max Strus fez um ótimo jogo. O Mobley, como eu falei, foi muito bem. Jarrett Allen foi muito bem, mas ele foi o cara. Ele foi o cara. Né? E é por isso que eu sempre exalto o Donovan Mitchell, né? Muita gente fala que o Mitchell... não é um cara que eu vejo levando um time pro título. Não é lá essas coisas. Cara, eu acho um absurdo quando eu leio esse tipo de comentário. Na boa, cara. Porque pra mim o Donovan Mitchell, ele é um cara que não tem o que provar em playoff, na minha opinião. Tipo,
É um cara que desde que chegou na NBA sempre vai pra playoff. E é um cara que sempre performa em playoff, mano. Você pode questionar uma ou outra série que ele não foi tão bem. Por exemplo, no último playoff dele pelo Jazz, cara, ele não foi bem. Mas ali você tem que levar em consideração que o Donovan Mitchell ele já tava de saco cheio do Jazz. Aquela temporada inteira, mano, o Mitchell ele tava de saco cheio. Não aguentava mais o Jazz, não aguentava mais o Gobert. Então, tirando aquele último playoff dele no Jazz, em todos os outros, cara, ele performou. Inclusive, vou até puxar aqui agora. Donovan Mitchell, playoff, stats, career. Cara, o Donovan Mitchell em playoff, ele que já disputou 61 jogos em playoffs, tá? 61 jogos em playoff. Mano, ele tem 28,5 pontos de média em playoff, cara. Mano, isso é bizarro, velho. Bizarro. Mano, é surreal. Ele já foi pra 8 playoffs, mano, na carreira. Ele nunca ficou fora de playoff. Nunca ficou fora, mano. No seu primeiro playoff, ele teve 24,4 pontos de média. 17 18. Então, mano, assim, é um cara que eu não consigo... sério, mano, eu não consigo questionar o Mitchell no playoff. Nunca foi campeão? Nunca foi campeão. Concordo, mas aí é muito mais no coletivo do que no individual. Individualmente, ele sempre performou. E é um cara que, em momentos de pressão, ele sempre cresce. Sempre cresce. Né? Então, eu sou muito fã do Mitchell. E ontem... não vou mentir, eu fiquei feliz pela vitória. Porque ele merecia muito a vitória no jogo 2, mano. Ele merecia muito, pelo que ele fez o jogo inteiro. E foi bem frustrante o jeito que o Cavs perdeu. Porque o Cavs perdeu muito nos vacilos, né? Muito nos vacilos. E não foi nada culpa do Mitchell. Tipo, teve ali a falta ofensiva que ele fez no Nesmith ali na reta final? Sim, mas ali pra mim foi muito mais um erro da falta de organização do Kenny Atkinson na hora de, né, organizar a saída de bola do que qualquer outra coisa. Tipo, o Mitchell tava totalmente fechado, ele não tinha pra onde correr. Então, pra mim, velho, a vitória de ontem, ela meio que... ela foi um prêmio pelo que o Mitchell tem feito. Sabe? E eu fiquei feliz, não vou mentir, fiquei feliz com a vitória do Cavs pelo Donovan Mitchell. Nada contra o Pacers, tá? Nada contra o Pacers. Mas ontem o Mitchell e o Cleveland mereciam muito mais vencer. O Pacers não fez um bom jogo, cara. Fez um segundo quarto horroroso. O Haliburton teve seu pior jogo na carreira, provavelmente. Foi um jogo horrível do Haliburton. Siakam não foi bem. Miles Turner só jogou o primeiro tempo, depois não jogou mais. Então o Pacers não mereceu vencer, mano. Não mereceu vencer. Então, venceu quem mereceu. Cavs consegue vencer, diminui o prejuízo para 1-2 e vai pro jogo 4 buscando empate, né? E aí, com a série empatada, voltando para Cleveland e com o Cavs tendo o retorno do trio, né? Garland, Hunter e Mobley, o favoritismo volta para Cleveland. Aí o favoritismo volta com força para Cleveland, tá? Aí o Pacers vai ter que ter um mentalzinho muito forte. Né? Porque, assim, você desperdiçar um 0-2 conquistado fora de casa, mano, é foda. É foda. Então, jogo 4 promete ser um jogo de muita tensão aí para as duas partes, mas principalmente pro Pacers. Pra mim, a pressão no momento tá no Pacers agora, por conta da derrota de ontem. Tem que ganhar. Tem que ganhar em casa. Não pode desperdiçar a chance de abrir 3-1. Tem que aproveitar, né? Assim como o Denver vai tentar aproveitar no domingo, né? Ontem teve o jogo 2. Jogo 3, né? Perdão. Desculpa, teve o jogo 3 entre Thunder e Denver. Série estava empatada, 1-1. Thunder conquistando, né, uma vitória dominante no jogo 2, né? Atropelou. Né? E aí o jogo aconteceu, um jogo muito equilibrado. Muito equilibrado, assim. Foi um jogo onde ninguém conseguiu, né, até o clutch, né? Ninguém conseguiu sobressair tanto ao outro. Eu acho que
O Thunder, talvez, no todo, até o clutch, tenha sido um pouco melhor, mas não foi tão melhor também, não. Né? Os dois times tiveram problemas semelhantes, né? Os dois times tiveram seus franchise players sumidos, né? Tanto o Jokic como o Shai não foram bem ontem. A diferença é que o Jokic conseguiu melhorar quando o time precisou, né? O Shai não conseguiu. Inclusive o Shai piorou quando o time precisou. Mas daqui a pouco falo mais sobre. Então, os dois times tiveram problemas, os dois times precisaram que os seus coadjuvantes chamassem mais o jogo, e eles chamaram, né? Pelo lado do Denver, Murray, Gordon e Michael Porter foram bizarros no jogo de ontem. Principalmente o Michael Porter, que pra mim foi o grande personagem do jogo de ontem. Cara, sem um ombro, teve uma das suas melhores atuações em playoffs, cara. O Michael Porter, mano, ele não conseguia fazer isso aqui, ó. Isso aqui ele não conseguia fazer. Na hora de cumprimentar os jogadores do Denver, ele só cumprimentava com outro braço, porque ele não mexia o ombro dele. E mesmo assim, o cara veio pra 21 pontos, 8 rebotes e 5 de 6 pra 3. Tipo assim, o Aaron Gordon talvez tenha sido mais importante. Talvez. Matou uma bola importantíssima ali no final, né? No quarto período, foi a bola do empate. Jamal Murray fez um jogo absurdo, jogou pra caralho, 27 pontos, mas pra mim, o símbolo da vitória do Denver, pra mim, é o Michael Porter. Eu até vi o Coast to Coast falando que esse é um jogo que, dependendo de como for a trajetória do Denver nesse playoff, é um jogo que a galera vai lembrar muito, do tipo, pô, lembra daquele jogo lá, daquele jogo 3 que o Michael Porter jogou sem um ombro? A galera vai lembrar disso, mano. Porque realmente foi um exemplo de superação absurdo, cara. Né? De um cara que há poucos meses atrás era colocado como um cara que tinha que ser trocado, um cara que não podia ficar no time, né? Que não tava mais bem. Muito louco, né? Como que o mundo gira, né? Como que o mundo dá voltas. É muito louco, né? Eu sempre acreditei no Michael Porter. Sempre gostei muito dele. Esse, né? Esse peso eu não carrego. Esse peso de ter pedido a troca dele eu não carrego. Nunca pedi a troca do Michael Porter. Nunca pedi. Mas muito torcedor do Denver pediu. O cara tá aí. Né? Então, pra mim, foi um jogo onde ele foi o grande símbolo do Denver e foi um dos principais coadjuvantes da noite. Então teve Aaron Gordon, teve Michael Porter, teve Jamal Murray pelo lado do Thunder. Jalen Williams teve o seu melhor jogo nessa pós-temporada. Jogou pra caralho. Jalen Williams veio pra 32 pontos. O Chet fez um bom jogo. Não foi excelente, mas fez um bom jogo. 18 pontos, 16 rebotes, 3 tocos. Caruso, como sempre, grande impacto vindo do banco. Então foi um jogo onde os coadjuvantes apareceram, onde os franchise players não foram tão bem. As defesas fizeram ótimos trabalhos. Né? As duas defesas foram muito bem, tanto que o Thunder terminou com 6 tocos e 7 steals, e o Denver com 9 steals e 7 tocos. Então assim, Thunder foi melhor nos rebotes ofensivos, especialmente no primeiro tempo, né? Foi um ponto de desequilíbrio, inclusive. Muito rebote ofensivo, muito ponto de segunda chance, então o Thunder teve essa vantagem. Thunder também foi melhor, forçando turnovers. Mas, enfim, acho que os dois times foram muito equilibrados, o jogo foi muito equilibrado, e o que decidiu mesmo foi o clutch. Foi o clutch no quarto período e foi a prorrogação. E aí foi onde o Denver sobrou. Né? O Thunder, de novo, não fez um bom fechamento de jogo, assim como não fez no jogo 1. Tava com a vantagem e não conseguiu aproveitar, não conseguiu desgarrar, né? O Thunder teve várias chances ontem de desgarrar no final do quarto período. Muitas chances. Né? O próprio Shai teve ali umas 3 chances seguidas onde ele poderia ter colocado o Thunder 2, 3 posses na frente. E ele desperdiçou todas. Não só ele, tá? Óbvio que hoje o Shai, ele tá sendo o grande culpado, sendo colocado como o grande culpado pela derrota, e talvez ele até seja. Tá? Ontem eu falei que ele teve 90% de culpa. Falei muito na emoção, mas sinceramente eu não discordo tanto daquela minha visão, não.
da minha visão de 6 horas atrás. Eu não discordo. Realmente eu acho que o Shai foi o maior culpado. Pelas decisões que ele tomou, pelo jogo ruim que ele fez, né? Pela forma como ele se omitiu na prorrogação. Pô, gente, o Shai não tentou nenhum arremesso na prorrogação, rapaziada. Não é que ele não acertou, ele não tentou. Em que mundo, numa prorrogação, num jogo de playoff, o franchise player não tenta um arremesso, cara? O Shai não tentou, mano, se omitiu. Ah, Luiz, mas ele tava muito bem marcado, o Christian Braun fez um bom trabalho em cima dele. Concordo, o Christian Braun foi monstruoso, tá? Trabalho defensivo impecável, foi muito bem. Mas o cara é o franchise player. O cara é o MVP. E aí é nesse momento que o cara tem que aparecer, ele não apareceu. Então, pra mim, o Shai, ele foi sim o maior culpado. Muita gente falando, ah, Luiz, mas você falou que ele pipocou. Ele não pipocou, ele só errou. Não, ele pipocou. Quando você não tenta um arremesso na prorrogação, e quando você toma tantas decisões imbecis num fechamento de jogo, irmão, desculpa, você pipocou. Você pipocou. Olha o Jokic. Jokic fez um jogo bom? Não, fez um jogo horrível. Talvez tenha sido o pior jogo dele nesse playoff. E mesmo assim, que ele... onde que ele se omitiu na prorrogação? Não se omitiu em nenhum momento. Toda hora tentava o arremesso, converteu inclusive. Foi importante na prorrogação. E quando ele não acertava o arremesso, o que ele fazia? Passava a bola, trabalhava sem bola, facilitava o jogo dos seus companheiros. O Shai não fez isso. Né? O Shai não fez isso. Inclusive, já vamos entrar na questão do jogo, que foi o clutch time. Mano, assim, foi um clutch time onde ficou muito nítida a diferença de experiência entre os dois times. Enquanto você viu um Denver muito tranquilo, trabalhando a bola, não desperdiçando posses, você viu um Thunder afobado, um Thunder sem saber o que fazer com a bola, um técnico que não sabia os ajustes necessários. De novo, o Daigneault, na minha concepção, foi muito mal no clutch. Na prorrogação, então, horrível. A hora que ele entrou com 2 bigs na prorrogação, eu falei, irmão, esse cara tá totalmente perdido. Porque era muito óbvio que o Thunder precisava espaçar melhor a quadra. Não fazia sentido ter 2 bigs naquele momento. E ele, com 2 bigs ali, espaçamento horroroso, Thunder sem espaço pra trabalhar. Ter mantido o Lugendort no clutch e na prorrogação. Uma loucura, o Lugendort tava horrível no jogo. Por que não colocou o Caruso no lugar? Por quê? Por que não colocou o Cason Wallace no lugar? Questionamentos que a gente tem. Outra coisa, por que não puxou a orelha do Shai e falou, Shai, para de arremessar igual um imbecil, passa a bola pro Jalen que ele tá melhor que você no jogo. Ou, você quer arremessar? Você quer ser o protagonista? Então, tenta os arremessos que você é bom. Lembra o que eu falei no jogo 2 sobre o Shai? Que ele voltou a fazer o que ele sabe fazer? Ontem ele foi de novo, ele tentou ser um jogador que ele não é. O Shai ontem, cara, ele tentou 6 bolas de 3. Só no clutch time do quarto período deve ter sido o quê? Umas 3, 4 que ele tentou. O Shai não é um bom arremessador de longa distância. Ele é talvez o melhor no mid-range, é um dos melhores atacando a cesta, mas em longa distância ele não é bom. Então por que caralhos o arremesso que ele mais tentou no clutch foram arremessos para 3? Por quê? E arremessos ruins. Arremessos em movimento, saindo do drible, o que dificulta ainda mais o arremesso. Então, assim, ontem o clutch, ele realmente separou homens de meninos, cara. Denver foi muito melhor, foi muito mais seguro, foi muito mais consciente. Conseguiu levar o jogo pra prorrogação, com uma bolaça do Aaron Gordon. E no overtime foi um atropelo. 11-2. Thunder não viu bola no overtime. Thunder já começou o overtime tomando 7-0. Desperdiçando 3, 4 chances seguidas. Pô, cara, assim, um retrato do quão desorganizado tava o Thunder, do quão sem saber o que fazer tava o Thunder na prorrogação, foi o fato do Hartenstein ter tentado 3 floaters na prorrogação. E ter errado os 3. Cara, o Hartenstein foi o jogador do Thunder que mais tentou arremesso na prorrogação, mano. Isso é uma loucura pra mim, cara. Isso é uma loucura, velho. Então, mano, ontem foi um jogo equilibrado, um jogo tava muito pau a pau, mas que no clutch houve um desequilíbrio brutal.
E um desequilíbrio que foi causado pela falta de experiência. Né? Eu falei ontem, o Thunder é o time nessa temporada que menos teve minutos de clutch time em toda a temporada. Por quê? Porque foi um time que ganhou a maioria dos jogos por 10, 20, 30 pontos. Ou seja, o Thunder teve poucas horas de voo em clutch. E isso faz diferença, cara. Você ser testado em clutch times te deixa numa posição muito melhor para lidar com essas situações em playoff. E o Denver, cara, é um time que disputou uma porrada de clutch time na temporada regular. Tanto que o Jokic, se não me engano, ele foi um dos líderes em pontos em clutch time na temporada. Se não, acho que ele foi até um líder. Ah, não, acho que foi o Brunson o líder. Acho que foi o Brunson. Mas enfim, o Jokic estava lá, tanto que o Jokic brigou pelo Clutch Player of the Year. Entendeu? Então o Denver é um time muito mais testado nesse tipo de situação. Ainda mais no contexto de playoff. Né? E ontem isso fez muita diferença, cara. Fez muita diferença. Denver executou melhor e merecidamente saiu com a vitória. O Thunder não mereceu ganhar ontem. Não mereceu. Não mereceu pelo clutch time horrível que fez. E a prorrogação nem se fala, uma porcaria total. Então, uma derrota merecida, derrota por 103-104 e uma vitória do Denver muito merecida. Denver abre 2-1 e no domingo vai ter a possibilidade de abrir o 3-1. E aí, meu amigo, pro Thunder reverter um 3-1, eu como torcedor, opinião de torcedor e não de analista, mas opinião de torcedor, se perder no domingo eu largo mão. De coração, eu não vou me estressar. Não vou me estressar mais. Domingo eu vou me estressar pra caralho ainda, tá? Vou acreditar. Vou estressar, vou gritar. Mas se perder domingo, cara, eu como torcedor, eu vou largar a mão. Ah, Luiz, mas aí, pô, você não é torcedor. Irmão, eu sou torcedor. Eu sou tão torcedor que eu sei quando o time vai ou não conseguir reverter. E se o Thunder tomar o 3-1, não vai reverter, cara. O cenário que a gente tem aqui é um cenário igual do ano passado contra Dallas. Igual. Igual. E o que aconteceu no final? Então, se perder no domingo, eu largo mão. Como torcedor. Vou vir aqui, vou cobrir os outros jogos, obviamente. Vou trazer análises racionais sobre a parada e tal. Mas saibam que, se perder no domingo, o torcedor Luiz já vai ter largado mão. Já vai ter largado mão. Ah, Luiz, mas aí se acontecer de virar? Se acontecer de virar, eu vou comemorar pra caralho, igual um maluco. E eu vou chegar aqui com a cara mais lavada do mundo e falar: os caras calaram minha boca. Eu não tava acreditando. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Tá? Se acontecer. Agora, se o Thunder ganha no domingo, aí pra mim, tudo aberto ainda. Aí eu continuo acreditando. E aí eu continuo acreditando na vitória do Thunder, tanto como torcedor, como CNPJ. Porque, analisando de forma fria, deixando qualquer tipo de emoção de lado, a série tá aberta ainda, gente. A série ainda não acabou. O Thunder pode ganhar no domingo. Tem total condição de ganhar no domingo. Agora, me preocupa muito o fato do Thunder não conseguir ganhar nenhum clutch time contra Denver. Isso me preocupa pra caralho. Porque a chance do Denver tomar o atropelo que tomou no jogo 2, jogando em casa, a chance disso acontecer é muito baixa. Então, provavelmente, domingo vai ser outro jogo que vai no clutch time, que vai a clutch. E aí, o que o Thunder vai fazer? Vai conseguir ganhar? Vai performar melhor? Vai executar melhor do que Denver? Difícil. Porque Denver, em clutch, é um dos times que melhor executa na NBA. Por quê? Porque tem caras talhados nesse tipo de situação. E tem dois caras, principalmente, que juntos dominam qualquer clutch, que é Murray e Jokic. Olha o que esses dois fizeram no clutch de ontem. Jokic mesmo mal, olha como que os dois juntos dominaram a defesa do Thunder, como eles manipularam a defesa do Thunder com o jogo de dois homens deles. Uma coisa absurda. E aí você junta isso a um Aaron Gordon, que nessa pós-temporada tá uma coisa iluminada, fodeu. Fodeu, né? Então, enfim. O clutch time é realmente o que tá...
é o que tá sendo o fiel da balança nessa série. Entendeu? O Thunder tem pontos a seu favor? O Thunder tem pontos positivos na série até aqui? Claro que tem. A defesa tá fazendo um ótimo trabalho. O Jalen tá fazendo uma boa série, né? O jogo 1 dele foi bem ruim, mas o jogo 2 e o jogo de ontem foram bons. Entendeu? O Thunder tem pontos positivos. O Caruso tá sendo um X-Factor muito grande. Inclusive, bizarro ele não ter jogado a prorrogação e o final do quarto período. Uma loucura pra mim isso. Uma decisão burra do Daigneault. Então, assim, o Thunder tem coisas a seu favor. Mas tem muita coisa contra. Falta de experiência. Falta de culhão de alguns jogadores também. Né? E um treinador que não está fazendo um bom trabalho na série. O Daigneault é um ótimo treinador? É um ótimo treinador. Acho ele maravilhoso, cara. Acho ele um treinador muito bom. Pra mim, tá entre os melhores da liga. Mas nessa série, eu falei isso ontem, né? Parece que ele tá se esforçando pra parecer um técnico ruim. Ele tá lutando pra parecer um técnico ruim, cara. Eu não faço ideia por que ele tá fazendo isso. Né? Então, o treinador, a batalha dos técnicos está sendo perdida pelo Thunder, o que é uma loucura, porque do outro lado tem um cara que nunca foi head coach na vida. Um cara que pegou o bonde andando, que é o Alderman. E ele tá fazendo um trabalho melhor. Ah, Luiz, mas não é o Alderman, é o Jokic que tá fazendo o trabalho. Beleza, quem tá ali é o Alderman. Então ele vai receber os créditos. Ah, pode ser que seja o Jokic que esteja mandando no time? Pode ser. Mas o Alderman tá lá. Então nessa batalha de ajustes, de execuções, o Alderman tá dando baile no Daigneault, o que é uma loucura pra mim. O que é uma loucura. Então, enfim, a série tá aberta. Mas tem esse fiel da balança, que tá sendo muito favorável pro Denver. Né? E domingo, pra mim, é o jogo que pode definir o rumo da série. Se rola a vitória do Denver, pra mim, é muito difícil o Thunder conseguir reverter. Falando como torcedor. Né? Mas é isso, gente. Sobre os dois jogos de ontem era isso. Acho que não tem muito mais o que acrescentar. Falando bem rápido sobre os dois jogos de hoje, porque eu tô atrasado, né? Daqui a pouco eu tenho que sair pra viajar, pra ir lá pros meus pais. Então eu não posso atrasar. Então eu vou passar bem rápido mesmo pelos dois jogos de hoje. Celtics e Knicks. Como eu já falei, é um jogo de vida ou morte pro Celtics. Celtics tem que ganhar, porque se toma o 0-3, tendo o jogo 4 sendo no Madison Square Garden, cara, o bagulho vai ficar bem complicado. Então é um jogo que o Celtics não pode perder. E o que tá ferrando o Celtics é até parecido com o que tá ferrando o Thunder. É o fechamento dos jogos. O problema é que o Thunder tá caindo de rendimento nos últimos 3, 4 minutos. O Celtics tá caindo de rendimento nos últimos 5 do terceiro quarto. Foi assim no jogo 1 e foi assim no jogo 2. Nos dois jogos, o Celtics abriu 20 no meio dos terceiros quartos e tomou a virada. Né? Com uma execução porca, com uma execução ruim, com uma tomada de decisão ruim. Então tá sendo até uma série meio parecida com Thunder e Denver. Tá até um pouco parecida. Apesar de eu achar que o Thunder tá jogando mais do que o Celtics tá jogando, tá? Só pra pontuar. Mas enfim. Hoje o Celtics não pode cometer esse tipo de erro. Hoje a margem de erro pro Celtics tem que ser 0. E é difícil o Celtics diminuir os erros porque, tipo, até agora não conseguiu fazer, né? Até agora o Celtics não conseguiu engatar no ataque, até agora não conseguiu ter um bom aproveitamento para 3. Jason Tatum tá tendo talvez a sua pior série em playoffs na carreira, né? Mazzulla não tá achando ajustes, não tá achando formas de vencer o Knicks no clutch. E do outro lado tem o Knicks que tá achando respostas. Né? A marcação do Knicks tá muito encaixada, né? Mikal, Hart, OG estão fazendo um trabalho incrível em cima de Jalen e de Tatum. A forma como o Knicks está trocando a marcação, trocando ali na marcação, tá quebrando o ataque do Celtics. Então, é uma série que tá muito na mão do Knicks aqui nesse momento. Né? Até pelo aspecto mental. Racionalmente, tem chance do Celtics ganhar hoje, ganhar o jogo 4 e empatar tudo? Tem, óbvio que tem. O Celtics é mais time. Mas olhando pro que tá sendo a série, cara, vai ser uma montanha que o Celtics vai ter que escalar hoje. E o Celtics vai ter que melhorar basicamente tudo que tá fazendo. Tudo vai ter que ser melhor. E é difícil. É difícil você ter esse nível de melhora numa série de 7 jogos, né? Ainda mais jogando fora de casa.
Então hoje é um jogo com um nível de pressão enorme, onde como eu falei, a margem de erro tem que beirar o zero. Tem que beirar o zero. Então é um jogo duríssimo pro Celtics. E um jogo onde o Knicks, mano, joga assim, entre aspas, tranquilo. Porque já fez já fez bem mais do que poderia ou do que era esperado lá em Boston. E vai jogar em casa, mano. Com a pressão estando nos caras. Então é um jogo onde a pressão não tá em Nova York. O que é muito louco, né? Porque normalmente a pressão tá sempre em Nova York. Mas hoje não tá. Hoje não tá, né? Então é um jogo onde o emocional pode ser o balizador aí da parada. Então sobre Celtics e Knicks é isso. Sobre Timberwolves e Warriors, é um jogo onde o Golden State precisa jogar melhor. É um dos jogos que o Warriors tem que ganhar pra dar um tempinho a mais pro Curry se recuperar. E precisa ser melhor do que foi no jogo 2, né? Foi um jogo onde o Warriors não foi bem. Claro que tem que pontuar, né? E foi um jogo onde claramente a comissão técnica tava ali pra fazer testes. Queria testar, queria ver o que funciona, o que pode funcionar sem o Curry. E os testes foram feitos. E aí quando você tem meio que essa... não é missão, mas esse objetivo num jogo, você acaba meio que abrindo mão da vitória, porque dificilmente você vai ganhar um jogo onde você tá ali pra testar, né? E foi o que aconteceu. O Celtics fez testes, mas acabou perdendo. Valeu a pena? Cara, eu não sei se valeu a pena, mas alguns testes deram certo, como Jackson Davis, como Kuminga, né? Inclusive, eu espero ver esses dois tendo muitos minutos hoje, né? Porque aí não faz sentido, né? Tipo assim, você abre mão de um jogo pra fazer testes, e aí no outro jogo, pós-teste, você não aplica o que você testou, aí não faz sentido. Aí você só jogou fora um jogo. Então, o Ming e Jackson Davis precisam jogar hoje pra meio que justificar o que a comissão fez no jogo 2. E o Warriors precisa melhorar, né? Jimmy Butler, principalmente. Hoje é o jogo onde o Butler precisa dar a vida. Onde ele precisa ativar o modo Playoff Jimmy, né? Porque ele não ativou o modo no jogo 2. Inclusive, muito criticado por conta disso, né? Pela falta de agressividade. Então hoje ele tem que ativar o modo Playoff Jimmy. Draymond Green precisa jogar bem e precisa ter a cabecinha boa. Porque se ele comete mais duas técnicas, ele tá suspenso do próximo jogo. O que vai prejudicar demais o Golden State. Então, cabecinha no lugar. E, mano, do outro lado tem o Minnesota que tem que tentar manter o que fez no jogo 2, né? O Minnesota não pode voltar a ser o que foi no jogo 1. Tem que ser o que foi no jogo 2. E o que foi? Um time forte na defesa, com o McDaniels trancando o Jimmy Butler. E um time que ofensivamente conseguiu executar. Movimentou bem a bola, matou bolas de 3. Teve um Anthony Edwards aparecendo, teve um Naz Reid, teve um Julius Randle, né? O banco contribuindo. Então, essa é a missão dos dois times hoje. Golden State fazer valer dos testes que fez no jogo 2 e ter um Jimmy Butler mais agressivo e ter um Draymond Green com a cabecinha mais boa. E o Minnesota tentar replicar o que fez no jogo 2. Favorito pro jogo de hoje? Pela ausência do Curry, talvez Minnesota. Mas tá jogando em casa o Golden State e tem o Jimmy Butler jogando. E o Jimmy Butler, no modo Playoff Jimmy, é um fator muito grande de desequilíbrio. Então, eu não sei se tem um favorito claro pro jogo de hoje, não, cara. Sinceramente, eu não sei. Não sei. Pra mim, tá bem equilibrado e eu vejo os dois times podendo ganhar. Vamos ver o que rola no final. Mas é isso, cara. Acho que o mais é isso mesmo. Obrigado aí, né, a todo mundo que acompanhou o programa de hoje. Agradeço. A gente se vê mais tarde com os pós-jogos. E é isso, velho. Tamo junto. Obrigado. Beijo no coração de vocês. E até a próxima, né? Tchau.